E no nosso vídeo de hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Maurício Marteletto. Ele conversa com a gente a respeito de dor cervical. Dor na cervical. Quem não tem, às vezes, né? Sempre importante o conhecimento. A gente conversa hoje com o Dr. Maurício Marteletto. Primeiro, onde é a cervical? A coluna cervical é um segmento da coluna vertebral, né? Até pontuar essas diferenças aí de termos. Fica na parte superior, né? Que comunica o crânio, né? Através de articulações, à coluna torácica, a partir das costelas. Então é formado por 7 vértebras. Uma curiosidade, os répteis têm 14 vértebras. Nós, humanos, mamíferos de forma geral, possuímos 7 vértebras cervicais. Então você vê, uma girafa tem 7 vértebras cervicais, porque é um mamífero. Um beija-flor, como é parente dos répteis lá, as aves, os répteis lá atrás, tem 14 vértebras. Olha, que interessante. Tem o dobro de vértebras da girafa. Olha, e é tão pequenininho. E é tão pequenininho, né? Interessante. Muito interessante. Doutor, a cervical, então, está na parte superior da coluna vertebral e tem a parte torácica e tem a parte lombar. É assim? Sim. No lombar, depois tem a sacrococcígea, né? No caso humano, tem a coluna sacral, que são mais 5 segmentos, são 5 vértebras fundidas, formando um osso de aspecto cifótico, que é o sacro. E abaixo tem mais 3 vértebras sacrais, na média, né? Isso em média, são as vértebras coccígeas. Pois é, doutor, mas falando de cervical, o senhor sabe que não é fácil quando começa aquela dorzinha que incomoda, dá dor de cabeça. O que está acontecendo com a cervical, doutor? 90% das dores de cabeça são causadas por problemas de coluna. Olha só. É gigante a quantidade de casos. Aí existem as causas de cefaleia não cervicogênicas, né, que são aquelas cefaleias vasculares verdadeiras, que é uma quantidade pequena de casos e que é discutida por especialistas neurologistas do mundo todo de uma forma diferente, mas uma grande porcentagem são devidas a problemas de coluna. Mas essa dor, doutor, ela tem alguma característica do ponto de vista de dor de cabeça, né? Você está falando de dor de cabeça. Sim. 90% é bastante. Não, estou falando de dor de cabeça. Não, como causa da... como consequência da causa do... Como consequência de problemas da coluna cervical. Sim. Exato. A dor de cabeça do problema na cervical, ela tem alguma característica específica que a gente possa identificar? Não, essa dor de cabeça vem do problema da cervical? Existem aspectos clínicos importantes que podem indicar que o problema é cervicogênico, ou seja, decorre de uma inflamação na coluna cervical, né, quando ela acomete o trajeto de alguns nervos, como o grande e pequeno occipital, por exemplo, nas faces temporais, laterais, vamos dizer assim, da cabeça. Quer dizer, então quando a dor de cabeça é localizada por aqui? Quando as dores vêm irradiadas, por exemplo, da parte posterior, né, do íneo, aqui na região posterior, ou então quando elas vêm da coluna cervical em direção à cabeça, mesmo ao centro da cabeça ou pelas laterais, pode acontecer. E pode ser que seja necessário que você faça um bloqueio diagnóstico, por exemplo, faça uma injeção na região cervical para bloquear a ação do nervo durante algumas horas, para saber. Para aliviar a dor também, né? Até para aliviar, mas não, para saber se aquele problema é uma cefaleia central, é uma cefaleia vascular verdadeira, que tem uma manifestação clínica muito parecida, né? Ou se é um problema por inflamação da raiz nervosa. Olha, vamos falar assim, vamos dividir por etapas, né? Assim, vamos falar das dores que se originam no problema cervical, do problema mais simples da cervical, né? Que às vezes você começa e aí muda um pouco de hábitos e a dor melhora. Vamos falar dessas fases, doutor, da mais frágil, para depois a gente chegar numa situação mais grave. Qual seria o mais comum
de apresentação de dores e de incômodo da cervical? A dor, o incômodo da cervical, excetuando talvez as hérnias de disco, traumáticas ou não traumáticas, a gente pode abordar isso brevemente daqui a pouco, são doenças degenerativas, desgaste, artrose, má postura, falta de ergonomia, são problemas mecânicos de forma geral. Existem as outras causas autoimunes, existem causas, no caso de pós-infecção bacteriana, reumáticas, enfim, uma série delas. Também com vários nomes diferentes, que acho que não vem ao caso aqui estabelecer diagnósticos de origem reumática. São muitos. Não, mas, são muitos. mas vamos falar assim daquilo que é bastante habitual e que as pessoas, por Você certo, fala atencional. querem saber, né? Dos hábitos, cervicalgia atencional. hábitos, né? Que você vai dormir e você não sabe usar o travesseiro corretamente ou não tem uma postura correta. Qual seria a sua orientação nesse sentido para evitar a dor da cervical? Claro que a gente, nós médicos, somos treinados de uma forma geral, pelo menos nós que lidamos com esse tipo de problema, a checar todos os pontos que podem dar problema. Um deles é isso que você acabou de falar aí, quer dizer, às vezes fica pesquisando problemas com exames sofisticados e caros, etc., e esquece que a pessoa tem um colchão que usa 10 anos, que está todo lá fora de... já não presta mais, ou usa um travesseiro de forma inadequada, ou dorme numa posição inadequada. Então, sempre checar as coisas básicas antes, de ir para as situações mais sofisticadas. Isso é importante. E mesmo depois que a dor já existe, também ela pode ser aliviada já com a modificação de hábitos? Claro, é isso que cura o paciente. É isso que cura? É isso que cura muitas vezes. Você sofrendo de um determinado problema porque o seu colchão é inadequado, você faz exercício, alimenta corretamente, você procura ter bons hábitos, enfim, uma série de coisas, e mesmo assim a coisa não está indo de acordo. Aí você vai ver, corrige, troca o travesseiro, a dor desaparece. É incrível, né? É incrível. Mas, doutor, uma dúvida assim, sempre recorrente. A posição de dormir. De barriga para cima, de lado seria mais indicada? Qual seria a melhor forma de dormir para evitar a dor? Então, a melhor forma de dormir é uma posição ergonômica. Nós consideramos, por exemplo, que o paciente tem que dormir pronado, com a cabeça e a barriga para cima, as pernas separadas, os braços ao longo do corpo ou no colchão esticados, então em extensão, e com apoio na cervical, um apoio na lombar. Tem que ter um apoiozinho, contornando a lordose, que é a curvaturazinha da coluna, para que a pessoa com esse apoio evite posições viciosas que vão causar problemas e inflamações no futuro. Esse seria o ideal, né? Esse seria o ideal. Difícil, né? Às vezes a gente esquece, vira de bruxo. Algumas pessoas consideram assim que dormir de lado seria bom, considerado adequado, eu imaginei que sim, você não precisa de vários apoios, e durante o sono você se mexe, movimenta e rompe todos esses apoios, acaba acordando numa posição errada lá. Dorme de um jeito, todo certinho, acorda, tá cada um. Exatamente, porque durante a noite, durante algumas fases do sono, nós nos movimentamos, faz parte da saúde, vamos dizer, do sono, de forma geral. Então, eu considero que essa posição de dormir de barriga para cima é a posição mais ergonômica que pode evitar uma série de problemas nesse sentido. Que pode contribuir, porque na verdade não é só a posição de dormir que conta, mas ela tem que ser adequada, como uma coisa a mais. Fica a dica, hein? Tentar dormir sempre de barriga para cima. É difícil, Muita gente não consegue dormir nessa posição, mas é uma questão de treinamento e é uma questão também de necessidade, talvez, Bom, doutor, falando da recorrência dos problemas com os hábitos, não estou falando dos traumas, estou falando só da recorrência dos hábitos, da continuidade de uma vida, às vezes, irregular nesse sentido. Pode-se chegar a uma hérnia nessa região? Pode. A coluna cervical, ao longo da vida, sofre uma série de degenerações, vamos dizer assim, entre aspas, de problemas degenerativos, de desgastes. Aquela cartilagem do disco intervertebral pode sofrer um desgaste, perda de água, e nutrientes, e pode diminuir, então, o tamanho da cartilagem, o que acontece.
E isso acontece de Quer dizer, na verdade, várias... dá um achatamento, é isso? Como é que Na verdade, funciona? sim, a cartilagem é uma estrutura flexível, ela é feita para produzir movimento, né? Então ela é flexível, né? E ela é hidratada, é feita para absorver impacto e pequenos impactos, né? Mas ela vai sofrendo ao longo da vida um certo desgaste. Então, quando o senhor fala isso, já está querendo dizer que o problema na cervical, da hérnia de disco, nessa região cervical, normalmente ela acontece com pessoas com mais idade ou não? Não necessariamente, existe um componente traumático, por exemplo. Coisas que nós não damos conta muitas vezes, não valorizamos, né, no dia a dia. É aquele pequeno acidente de automóvel que alguém bateu atrás do seu carro, É o chicote? e sofreu um chicote. A história toda não foi valorizada pela pessoa na hora do acidente, e a vida depois toma um outro rumo e você esquece daquilo, em poucas semanas você esquece daquilo. Na verdade, isso foi negligenciado. Esse tipo de problema pode surtir efeito depois de 10, 15 anos. Vamos falar do esporte, doutor? Academia, esporte, acontece também? Também acontece. Se você não está fazendo bem para a sua saúde, você está fazendo mal. E às vezes nem sabe, né? E nem sabe, muitas vezes não sabe. Então, o que é mais comum em academia, as pessoas que querem treinar, assim, elas nunca fazem nada, aí no sábado elas querem fazer 5 horas de academia para ficar bem com a consciência. É isso, Então, né? Fazer tudo que não fez a semana inteira. Estraga tudo, se machuca, estraga, lesiona. Que não adianta fazer 5 horas no sábado, que tem que fazer meia hora por dia. Que não adianta fazer, não adianta ganhar o tempo tentando fazer tudo num dia só, que não tem sentido isso e que vai lesionar, vai dar problema. É 100% de chance. Olha, eu falo pouco 100%, porque medicina não tem muito 100%. Não tem. Mas nessa área eu digo, 100% de chance de dar problema. Aquele exercício, para quem malha, é bom saber. O exercício de abdominal, de levantar, de forçar um pouco a cervical, pode fazer Tudo ou não bem. é indicado? Não, pode fazer. O exercício abdominal pode ser feito. Sim, esse de levantar assim, dá a impressão que força a cervical? Não fala. Não, porque durante alguns segundos isso vai acontecer. Né? Existem pessoas que têm defeito na cervical que podem... Pode desenvolver qualquer problema, né? Pode ser ruim. Mas o importante também em esporte é fazer com orientação, né? Orientação. É um profissional que te acompanha e que está ali fazendo exatamente O condicionamento físico é essencial você ter alguém te orientando. Se você puder fazer, porque é um trabalho extensivo, você tem que fazer a vida toda. Né? Seja porque você gosta de praticar um esporte, vamos supor, a Sheila gosta de lutar jiu-jitsu. Não é o caso, mas eu estou imaginando. Então você precisa adquirir músculo, estrutura física para que para praticar esse esporte. Se você não fizer um preparo diário de preparo físico, como é que você vai lutar jiu-jitsu? Não dá. Né? Não, mas ela quer manter a forma. Então é uma outra forma de ver o problema. Então o treinamento para esse propósito é diferente. Doutor, uma vez que foi acometido, o problema está lá, a hérnia de disco está instalada, cabe cirurgia? Olha, a queixa maior dos pacientes é a dor. Existem outras queixas também, que é a perda de sensibilidade ou perda de movimentos ao longo dos membros, no caso da coluna cervical, ao longo dos membros superiores. Quer dizer que então os sintomas refletem nos membros superiores? Sim, das hérnias de disco cervicais refletem nos membros inferiores, assim como o problema na lombar reflete nos membros inferiores. Superiores, cervical superiores. Cervical superior, sempre. E lombar inferior, é o caso da ciática na lombar, né? Da dor lombar, porque comprime as raízes que dão origem ao nervo ciático. Na cervical é o plexo cervical, então a gente chama tem um nome diferente chamado cervicobraquialgia para designar os problemas da coluna cervical que refletem nos membros superiores. E são raros os... Não, são super comuns. A cirurgia? Comum. No caso as cirurgias são comuns, os problemas são super comuns. E a cirurgia, como ela é feita? Minimamente invasiva? Pode ter em alguns casos é possível lançar a mão desse expediente de utilizar técnicas minimamente invasivas. Pode ser feita aberta. E a solução pode acontecer 100% eficiente? Não tem riscos? Não, todo procedimento cirúrgico tem riscos, né? Então, esses riscos têm que ser relatados ao paciente durante a história, durante a conversa, a entrevista médica, a consulta, enfim, né, como você quiser chamar, dessa interação que vai produzir a relação médico-paciente. Mas à medida que o paciente vai conversando e vai se inteirando e convencendo que talvez a solução talvez seja essa, então
A cirurgia é uma exceção na coluna, ela não pode ser a regra. Né? E não dentro deve ser a regra. Ela não deve ser a regra, assim, não é qualquer dor na coluna que você vai operar para curar. Tem que achar o substrato anatômico que justifique o quadro doloroso. Bom, falando do tratamento, você tem a cirurgia, que é um caso extremo, chega um momento que às vezes não tem outra solução, tem que operar. E no caso do tratamento convencional, tradicional, qual seria, doutor? Você pode lançar mão de expedientes, por exemplo, de infiltrações, você pode usar exercícios de fortalecimento muscular. Eu uso uma mistura de várias dessas coisas. O que acontece na prática? Existem áreas que estão, de certa forma, alinhadas e que são pontos que, ao longo daquele trajeto, dói bastante. Né? Então, são chamados pontos dolorosos ou pontos gatilho. O que a gente faz com as infiltrações é dessensibilizar esses pontos da origem, na cervical, até o membro superior do paciente, ou seja, até onde a gente conseguir encontrá-las, diagnosticá-las, encontrá-las e tratá-las. E junto com esse processo, a gente procuramos fortalecer a musculatura cervical, né, do paciente, alongamento e fortalecimento, então são super importantes nesse momento. E medicação também, né? A medicação oral também cabe, né? E dou só um relaxante muscular leve para o paciente que não altere o nível de consciência, para que ele possa trabalhar, enfim, exercer suas atividades. E associo os exercícios de fortalecimento muscular. O que eu acho importante nesse approach é você conversar com o paciente, pedir um exame, que seja um raio-x. Nem é necessário um exame tão sofisticado, quantitativo quanto a ressonância. Você consegue determinar que aquele segmento onde o paciente vem apresentando alterações, ele aparece no exame que corresponde à clínica que ele está apresentando. Então, as alterações que ele está apresentando, o exame de raio-x mostra direitinho. Mostra claramente. Claramente. Então, o senhor já consegue um diagnóstico preciso ali. Consegue um diagnóstico muito mais próximo de onde está a lesão principal que está causando aqueles sintomas naquele momento. E outra, perguntar para o paciente, super importante, perguntar por alterações de glândulas, por exemplo, alterações de tireoide, alterações de ovário, são super importantes para definir se o quadro doloroso, ou seja, o prognóstico do problema, ou seja, o desfecho da situação, o que vai acontecer com aquele paciente, com aquele tratamento, né, acompanhado daquela forma. Daí passar a sua experiência para ele. Eu acho que isso é o mais importante, né? Se você tem, sei lá, 10 mil casos tratados de um determinado problema, é claro que você sabe mais, mesmo que o seu concorrente tenha lido todos os livros do mundo a respeito daquilo, você sabe muito mais que ele. Que é prática, né? Lógico, isso é super importante. Os casos resolvidos, né? Sim, os casos resolvidos contam muito no approach para a doenças como essas da coluna cervical, essas dores. Realmente incomodam muito. Incomodam muito, com certeza. E é muito recorrente, muito comum, né, doutor? Muito comum, com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso canal. O prazer é todo meu. E é isso, gente. O nosso canal fica por aqui. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e estaremos juntos nos nossos próximos vídeos.